Bom, então a gente vai dar início à nossa aula de hoje, tá? Antes de dar aqui esse starting, preciso saber se vocês têm alguma dúvida referente à unidade anterior, se ficou, se vocês precisam que eu explique algo para vocês, ou se a gente pode dar continuidade, na nossa última unidade e encerrar, né? Fazer o encerramento dessa nossa disciplina, para posteriori vocês fazerem a última etapa, né? Que vai ser a prova regular. E, né, solicitei que fosse feita a correção do sistema, a prova então está, eu estou vendo aqui, não sei se aparece para todos vocês, mas está agendada para o dia 23, na próxima terça-feira. Se não estiver aparecendo assim para vocês, por favor, sinalize aqui no chat. Tá, então, eu acredito que para todo mundo está aparecendo que vai ser para o dia 23, a prova regular de vocês. Pessoal, atenção a esse prazo da prova, porque não pode ser feito em outra data. Lembrando que a gente está na reta final da disciplina e também em final de ano. Então, a partir do dia 24 por diante vai ficar complicado, a gente está fazendo comunicação, coordenação, né, e demais. Então, atentos aí, façam uma prova em tempo hábil, né, vocês têm 2 tentativas de devolução da prova na próxima terça-feira, e se daqui para lá algum de vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem para mim ou mandar mensagem para os co-ministrantes da disciplina. Bom, ó, o nosso encontro hoje, né, a gente vai falar sobre inteligência artificial, no contexto de Business Intelligence, tá? Então, a gente vai dar, né, esse passo, esse contexto, mas a gente vai um pouco mais além, né, de inteligência de negócios, da forma tradicional como conhecemos, tá? Então, até agora a gente viu, né, vimos muito sobre análise descritiva, o que aconteceu, como aconteceu e o porquê que aconteceu, baseado naqueles dados, da nossa base de dados, e a partir daqui, nesse momento, nessa unidade, a gente vai entrar na lógica da ciência de dados de fato. Tá? Isso vai nos permitir, né, nesse contexto agora, antecipar, né, problemas e de uma forma proativa, buscando como que a gente pode estar agindo frente a esses dados que estamos obtendo, né, ou que temos, que estão sendo geridos pela empresa, e trazer isso, né, de uma forma proativa. Ou seja, a gente vai sair da análise do passado, né, verificando aqueles dados do que aconteceu e buscar fazer uma análise, né, de previsão do que pode ocorrer e começar a usar esses dados, de fato, para prever esses cenários futuros e apoiar, quem sabe, né, a tomada estratégica de decisões. Então, esse é o foco do nosso encontro de hoje, tá? Bom, esse conteúdo da aula de hoje, para mim, é um pouco interessante, porque eu já cursei essa disciplina, acho que umas 3, 4 vezes, já lecionei essa disciplina de inteligência artificial em algumas instituições. Então, cada disciplina também, né, tem uma ênfase distinta, então a gente vai estar olhando aqui a inteligência artificial, claro, com ênfase, né, nos negócios, em dados, diferente de quando a gente está lecionando essa disciplina na computação. Quando eu leciono essa disciplina na computação aplicada, os alunos vão estar trabalhando em como desenvolver esses algoritmos, como criar esses algoritmos ou como melhorar esses algoritmos. Aqui a gente vai estar olhando na perspectiva de como podemos utilizar esses algoritmos para prever, né, de forma proativa e estratégica, algum ponto ali, né, que seja crucial para uma determinada tomada de decisão dentro da nossa empresa. Então, aqui eu estou trazendo um exemplo desses slides, né, e eu já trago uma pergunta provocativa. Eu sei que tem aqui alguns alunos que gostam de falar, alguns conterrâneos meus que gostam de bater um papo aí. Então, já vou começar logo com uma pergunta provocativa para ver aí
quem dá o início aí na conversa, né, para a gente ir desenrolando aqui. Então, a gente olhando aqui, né, nesse contexto aí dessa nossa imagem, né, quando um computador vence o melhor jogador, né, então a gente tem ali, ó, um computador capaz de ganhar do melhor jogador de xadrez do mundo. É um computador inteligente? Essa é a pergunta. Né? Será que esse computador é um computador inteligente? E aí? Alguém aí para responder? Pessoal, vocês estão aí? Tem alguém aí? Eu não consigo ver a tela, tá? Para acompanhar se tem alguém falando do outro lado ou... Deixa eu voltar aqui para outra tela. Ô, professor, eu acredito que não é que o computador é mais inteligente, Tá. é porque ele tem as opções lá de jogada, onde é que você não consegue, às vezes, ver. Então, Como, ele é Eduardo? programável para fazer certas jogadas. E tem, né, dá N opções de jogadas. Tá. Então, aí, pegando isso aí que você, esse fio da meada aí que você comentou, tá? É, bom, tem uma máquina, né, chamada Deep Blue, da IBM, né, que jogou contra o melhor jogador de xadrez do mundo, que é esse, tá inclusive aí na foto, né, o Kasparov, e a máquina de fato acabou ganhando, né, então, quando essa máquina ganhou contra o melhor jogador do mundo, será que de fato ela é tida como a máquina inteligente? Ou ela está apenas executando cálculos muito rápidos? A gente tem que levar em contexto isso. Então, assim, esse exemplo, ele é um exemplo interessante, por quê? Porque ele mostra uma inteligência extremamente especializada, que é justamente o que vocês precisam fazer aqui na disciplina de vocês. Então, se essa máquina, ela conseguiu ganhar do melhor jogador do mundo, então ela conseguiu prever estrategicamente o que ele iria fazer. Mas, ó, vejamos. Essa máquina estava com um determinado algoritmo, e com esse determinado algoritmo, ela começou a prever as sequências de passo que esse jogador, né, estava executando, e baseado nisso, começou a se tornar extremamente especializada. Então, são códigos que tem por trás. Então, a máquina não sabe jogar futebol. Né? Então, a máquina ela não sabe cozinhar. Mas ela sabe jogar xadrez melhor do que qualquer ser humano, vamos assim dizer. Porque ela acabou se aprofundando, né, baseado naquele aprendizado profundo, né, o aprendizado de máquina, baseado naqueles contextos que aquele jogador estava fazendo, tá? Então ela aprendeu, e assim foi se aperfeiçoando. Só que a gente vai ter que entrar para a definição do que é inteligência, ou do que é inteligência artificial. Para cada campo, para a filosofia, a definição de inteligência é uma coisa, para a psicologia, a definição de ciência, de inteligência é outra. Então, para cada campo vai ser uma definição. E para a ciência da computação também. Cada uma vai ter uma definição, né, específica. Então, veja só, né? Aqui a gente tem um outro exemplo, né, um robô capaz de andar de bicicleta ou jogar ping-pong. Ele é inteligente só porque ele está executando essa determinada atividade? Né? Então, a gente pensa assim, ó, pensa comigo, vê se vocês conseguem acompanhar o raciocínio. Um robô, né, que anda de bicicleta, ou joga ping-pong. Né? Então, isso parece ser inteligência. Por quê? Porque vai envolver alguns fatores, né, que nós, seres humanos, temos. O equilíbrio, a coordenação motora, para tomada de decisão, né, se ele vai andar em tempo real, se ele vai para algum outro determinado ponto. Então, isso precisa ser tomado em tempo hábil, para que ele consiga, por exemplo, dar um passo na frente do outro que não caia. Então, mas, novamente, eu pergunto, né, essa inteligência, ela está restrita a um conjunto muito específico de tarefas, né? Então, a gente determinou, esse robô ele vai ter que dar um determinado passo. Ele vai aprendendo conforme ele vai caindo. Então,
gente já viu até mesmo nesses, né, esses congressos que tem aí, esses eventos, workshop, quando o pessoal leva esses robôs, e tem algumas pessoas que gostam de brincar com esse robô, vai empurrando ele vai meio que tombando, mas em cada movimento daquele ali, ele está se especializando naquilo, ele está aprendendo cada vez mais, baseado naquela intensidade, por exemplo, do empurrão que ele levou. Então, essas habilidades do robô, né, físicas, né, isso nos ajuda, de fato, a entender que essa inteligência artificial não é igual à inteligência humana, porque a gente tem uma perspectiva de aprendizado um pouco distinta disso. Né? Então, o que de fato é a inteligência artificial? E aqui a gente tem algumas definições, vocês podem ver aí. Tá? Aí tem algumas definições da psicologia, da computação, da filosofia. Tá? Para cada campo, a gente vai ter uma determinada definição, mas de forma geral, tá? A inteligência artificial, ela busca permitir que os computadores, eles realizem tarefas que, quando feita por humanos, né, nós seres humanos, ou seja, que sejam considerados, vamos assim dizer, que são considerados, frente à computação, seres inteligentes, que nós também consigamos considerar que sejam ações inteligentes. Então, isso inclui aprender, reconhecer padrões. Então, essas máquinas, elas devem reconhecer padrões, tomar decisões e resolver determinados problemas, tá? Só que aí, nesse contexto, pessoal, vale destacar o seguinte, né? Então, a inteligência artificial, nesse sentido, é uma técnica, porque a gente tem padrões, a gente tem algoritmos por trás. Então, é uma técnica. Então, a gente tem uma técnica que vai estar implementando. Existem diversas técnicas, que é isso que vocês vão ver hoje na aula de hoje. Tá? Claro, a gente vai olhar na perspectiva com ênfase em inteligência de negócios. A gente não vai olhar na perspectiva de computação, ciência da computação. A gente não vai analisar, de fato, esses algoritmos profundamente, mas a gente vai conceituar isso aí. Tá bom? Então, é uma técnica, né? Isso não é apenas uma técnica, é um conjunto de técnicas, um conjunto de métodos, um conjunto de algoritmos e abordagens, né, que são utilizadas. Tá? Então, se porventura vier alguma questão lá na atividade 4, na atividade 4 de vocês, que eu acho que já deve estar aberta, então, lembre-se que inteligência artificial não é uma única técnica, mas sim um conjunto de métodos, algoritmos e abordagens para serem tomadas nesse contexto, tá? Deixa eu avançar aqui. Bom, e aí surgem aqui, né, as primeiras definições, a gente já tem aqui, né, os primeiros conceitos surgindo ali desde 1990, tá? Onde as definições do que de fato seja inteligência artificial começaram a ser moldadas. E esses são os autores clássicos que definiram, né, inicialmente, o que é inteligência artificial. Então, eles focam, como a gente olha aqui nesse primeiro exemplo, né, em máquinas que pensam, né? Outros em máquinas que agem de forma inteligente. E a gente volta aqui atrás, professor, mas a gente ainda não definiu o que é inteligência, ou o que é inteligente. Calma lá, vamos lá. Então, máquinas que agem de forma inteligente. Então, baseado nesses exemplos desses autores, isso mostra um ponto bem importante, né, que a inteligência artificial pode ser vista sob diversas óticas ou perspectivas. Então, pode ser uma ótica cognitiva, computacional ou comportamental, nesse contexto. Então, dando ênfase em Business Intelligence, né, no foco da nossa disciplina, costuma ser menos filosófico e mais prático. Seria gerar valor a partir de dados. Não é isso que a gente está trabalhando? Tem alguns colegas aqui que trabalham que tem aqui empresas que já fazem análise de dados. O exemplo do rapaz aí na semana passada, né, de energia solar, que utiliza, né, os dados ali que eles obtêm semanalmente, quinzenalmente, enfim, anualmente, para posteriori gerar valor a partir disso. Então, é essa perspectiva que a gente traz no contexto de inteligência de negócios, tá? Então,
pegando a definição do que a gente encontra lá no nosso dicionário, né, do Aurélio, o que é que ele vai dizer? Ele diz que inteligência artificial significa algo produzido, né, pela técnica humana, não pela natureza. É a definição de artificial. Né? Então, na definição de artificial, significa que é algo que é produzido por uma técnica humana e não do que é uma técnica, uma coisa natural que seja feita pela natureza. Já a inteligência envolve compreender, aprender e raciocinar. A máquina, ela foi construída, de fato, pelo homem ali, né? Pelo ser humano, uma técnica humana. A IA vai tentar reproduzir isso, né? Partes desse comportamento usando algoritmos e dados. Então, de modo geral, ela não vai estar pensando como nós, de fato, pensamos, mas sim calculando. Se a gente olhar a nível de máquina, em baixo nível, a nível de hardware mesmo, são zeros e uns ali, intensidades, né, de correntes elétricas que estão passando ali, sendo processadas, enfim, rapidamente, a gente não vai entrar nesse conceito aí da arquitetura, mas, de fato, são números que estão sendo processados ali, tá? Então, seguindo essa técnica aí, né, essa definição do nosso próprio dicionário, a gente já vê que é uma, de fato, artificial significa algo que não seja produzido por nós, não seja reproduzido por nós, né, ou pela natureza. E aí vem aqui as definições da filosofia, tá? Então, vê só, na filosofia, a gente já tem essa ótica aqui de que ela é vista como sendo algo abstrato, ligado ao pensamento. Né? Então, inteligência ela pode estar relacionada à capacidade de resolver problemas novos, né, e aprender com experiências passadas. Então, olha só, é, pode ser até mesmo baseado em tentativas e erros. Então, tentei, errei, tentei, acertei, porque provavelmente teve uma rotina aí por trás, baseado nessa quantidade de erros, até chegar nesse acerto. Então, foi devido a experiências passadas, né, para chegar nesse acerto. Então, é essa segunda visão que mais se aproxima da inteligência artificial moderna, especialmente quando a gente fala de machine learning, que é o cerne do nosso encontro de hoje, né, aprendizagem de máquina, utilizando alguns algoritmos aí. Então, essa tentativa e erro, né, de tentar e acertar, é o modo como a máquina, de fato, né, está aprendendo ali, a dar os seus primeiros passos, vamos assim dizer, tá? E aqui vem um teste de Turing, tá? Mas só para reforçar esse exemplo, tá, anterior aí, a inteligência, de um modo geral, não é apenas saber algo, né? Mas conseguir se adaptar a essas novas situações, isso trazendo para o contexto computacional. Então, é fazer com que aquela máquina se adapte a novas situações que possam surgir ali. Então, quando o modelo de IA aprende com esses novos dados e melhora suas previsões, que é o que a gente está buscando fazer em ciência de dados, então, de fato, estamos simulando esse comportamento adaptativo que existe na natureza. Então, ela está se adaptando, está evoluindo, que é o que acontece com nós, seres humanos. Alguém aqui da turma já ouviu falar do teste de Turing? Teste de Turing. Máquina de Turing. Ou alguém já assistiu algum filme que falasse de Alan Turing? A Raíssa deu um joinha aqui. Pode falar, Raíssa. Cibele também. Bom, o que trata esse teste de Turing? O teste de Turing, pessoal, ele propõe que se o humano não consegue distinguir se está... Esse é o teste de Turing, não estou falando da máquina de Turing. Tá? É o teste que ele realizou na sua máquina. Tá? Tem uma distinção de uma... Não vamos confundir aqui, porque se alguém aí do outro lado for olhar máquina de Turing, Turing Machine, algo do tipo, vai ver um conceito. Mas teste de Turing, que é o que estamos de fato falando, né, ele diz que se um ser humano ele não consegue distinguir se está conversando com uma máquina ou outro humano, então a máquina pode ser considerada inteligente.
Aí, para quem já assistiu o filme, né, de Alan Turing, meio que dando um spoiler para quem não assistiu, vai ver que, lá na época, quando ele estava testando essa sua máquina, né, é, ele estava buscando, de fato, distinguir se essa máquina estava conversando com um ser humano ou não, com uma pessoa ou não do outro lado. E aí, claro que isso era baseado, né, em códigos Morse, né, os toques que iam sendo passados. Né, e baseado nisso, a máquina, né, pode ser considerada inteligente ou não. Ou seja, trazendo para os dias de hoje, essa perspectiva que Turing tinha com o seu teste, né, hoje a gente tem, por exemplo, os chatbots avançados, né? Não sabe, alguém sabe o que é chatbot? São aqueles chatzinhos inteligentes que vão trazendo rotinas. Isso, pronto. O pessoal está dando joinha. O joinha eu consigo acompanhar aqui do outro lado, tá? Vocês, o rosto de vocês não consigo. Então, os chatbots, né, avançados já se aproximam bastante desse cenário, né? Onde a gente consegue conversar com alguém do outro lado, mas sem ser necessariamente uma pessoa. Então, a gente está ali batendo um papo, de repente pergunta como poderia ajudar e vai seguindo rotinas pré-determinadas, né, a lei anterior. E aí vai chegando até retornar a resposta que aquele usuário ou aquela pessoa que está conversando com aquela máquina consegue. Então, isso é um exemplo moderno, os chatbots. Tá? Vamos avançar aqui. Aí vem essa imagem aqui que eu acho bastante interessante para exemplificar, que é o quarto chinês. Tá? O quarto chinês, pessoal, é um experimento do quarto chinês, ele questiona essa ideia do teste de Turing. Porque, veja só, se a gente analisar, né, aí, essa imagem, ele mostra o seguinte, veja só, ele mostra que seguir regras corretamente não significa, de fato, né, a gente compreender os significados. A gente vai estar seguindo essas regras. Ó, pessoal que está pagando cálculo 1, ou cálculo 2, estatística, né, o pessoal viu que vocês já viram que tem muito teorema. Né, cheio de teorema, e esses teoremas, às vezes, eles acabam conflitando com outros teoremas. Então, olha só, levando em consideração essa definição do quarto chinês, ele diz que seguir regras corretamente não significa compreender de fato o significado. Não é porque eu estou seguindo uma regra claramente, que está ali, uma sequência de regras, uma sequência de passos, que de fato eu compreendi o que seja ou o que deve ser entregue no final. Então, veja só, um IA pode responder corretamente. Quando a gente está no chat GPT, fazendo uma pergunta para o chat GPT, ele não vai te responder corretamente. Mas vamos trazer um exemplo melhor, uma imagem. Quando a gente joga uma imagem para o chat GPT, né, ele pode reproduzir corretamente traços daquela imagem que você pediu. Deixa o céu limpo. Então ele vai tirar as nuvens do céu. Se você pega essa mesma imagem e manda novamente e pede, deixa o céu limpo. Ele vai ver que aquele céu ali está limpo, mas vai modificar alguma outra coisa. Então ele vai corresponder corretamente, mas sem entender de fato, né, o conteúdo, o que está ali por trás. Porque ele está, de fato, executando ações, mas sem, de fato, compreender o que significaria deixar esse céu limpo de forma humana. Claro que tem estudos, né, atualmente, que buscam corrigir essas falhas, a gente está iniciando aí esse aprendizado aí das LLMs, mas, de um modo geral, é isso. Então, nem sempre a gente vai ter o mesmo resultado, nem sempre vamos ter o mesmo conteúdo. E aí, nesse contexto, pessoal, a gente surge um panorama, perdão, quase que não sai, de sub-áreas de inteligência artificial, tá? Planejamento, né? Então, como a inteligência artificial planeja para fazer a execução daquela determinada solicitação do que foi feito, ou aprendizado, a linguagem natural, visão computacional, robótica computacional, senso computacional e mais recente, tá? Mais recente, os testes, né, de programas, né, de softwares, testes de softwares baseados, tá, em inteligência artificial.
E aí surge também uma problemática, pessoal, nesse contexto aí, quando a gente está utilizando isso, né? Eu recentemente assisti, inclusive, uma palestra, tá? Que falava sobre, agora trazendo um pouquinho para aspectos mais humanos também da inteligência artificial, sobre justiça, né, social e inteligência artificial. Porque imagina, a gente tem um conjunto de dados. Aqui a gente está falando muito de empresas, dados de empresas e tal, mas tem, trazendo para empresas de tecnologias, empresas de TI, empresas que processam imagens, então elas vão ter um banco de dados, né, um banco de imagens, vamos assim dizer, armazenado, seja distribuído geograficamente ou não, vão ter essas imagens ali, e esse banco de imagens que vão estar armazenado nessas empresas, eles devem ser tratados. Todo aquele pipeline que a gente discutiu nas aulas anteriores, de ETL, extração, tratamento, transformação, carregamento de informações, e alimentar essa base, ou seja, esse sistema, essa inteligência artificial, para baseado nisso daí, a gente conseguir tomar uma decisão estratégica. Então, a gente tem uma série de imagens de pessoas cadastradas em um banco de dados. Vamos imaginar a facial de vocês, quando vocês vão fazer, sei lá, o passaporte, tirar o passaporte de vocês ou tirar o RG de vocês. O CPF de vocês, né, atualmente. Então, isso vai ficar armazenado lá na base de dados do governo federal, né? Essa imagem aí, ela pode ser utilizada para detectar a sua face, né, através de imagens que estejam, câmeras que estejam vinculadas diretamente, sei lá, com o órgão da Polícia Federal, ou algo do tipo, algo semelhante. E aí, no contexto de justiça, né, social e inteligência artificial, possa ser, né, possa não, acontece muito atualmente, isso a gente está falando de tecnologias emergentes, que baseado nas características das imagens daquele banco de dados que foram fornecidas, aquela máquina determine, né, determine o rosto, a face de uma pessoa, baseada nos estereótipos sociais daquela pessoa que desenvolveu aquele sistema. Então, vamos supor, eu desenvolvi aquela minha base de dados com aquelas imagens que eu tinha, coloquei as características que eu, baseado nos meus pressupostos sociais, e armazenei ali, e aquela máquina ela vai aprender baseado nisso, nas características do humano que a desenvolveu. E aí já surge uma outra sub-área, na área de inteligência artificial, que é como tratar, né, de forma igualitária, de forma mais justa, né, esses dados, para que evite, para que não ocorram vieses sociais nesse contexto. Então, assim, tem esse panorama aí, né, de sub-áreas em inteligência artificial. Então, a gente pode estar aplicando isso, né, em aplicações reais, né, e normalmente em várias dessas áreas são combinadas. Então, se a gente está trabalhando com processamento de imagem, a gente pode estar combinando com visão computacional, trabalhando com linguagem natural, as LLMs, com robótica, enfim, e assim vai. Tá? Bom, então, pessoal, quando a gente fala de planejamento de inteligência artificial, a gente está, de fato, falando em como envolver ou decidir, né, a melhor sequência de ações para atingir um determinado objetivo. Então, isso vai envolver, de forma prática, né, isso é muito comum, usando jogos, ou no ambiente de logística, de um departamento de supermercado, como organizar as prateleiras de forma otimizada, rotas de entregas, o pessoal ali, ou aquele aplicativo Waze, ou Google Maps, que o pessoal utiliza para fazer rotas, né? Então, é um planejamento de como decidir uma melhor sequência. Então, tudo isso são dados. Aqui eu estou trazendo uma perspectiva, né, com ênfase em empresas que trabalham, de fato, com tecnologia. Tá? Semana passada a gente estava com os dados, né, do nosso colega aí que trabalha com, que na verdade que é um hobby dele, né, ele utiliza aí, sei lá, se é paraquedas, o que, que ele disse que ele utiliza, e aí utiliza aí esses aplicativos para verificar a questão do vento e a velocidade. Utiliza esses dados aí
para verificar se ele deve ou não deve voar naquele dia. Nosso outro colega trabalha aí com os dados dos clientes dele para verificar se ele, quando que vai precisar fazer a substituição dos aparelhos ali de energia solar. Então, aqui eu estou trazendo essa perspectiva para vocês também, dessas grandes bases de dados que existem, né, dessas grandes empresas, e como elas são tratadas de forma, ou como elas são planejadas de forma prática para otimizar o tempo e o custo, ok? E aí surge o que a gente tanto falou na aula passada, que foi aprendizado de máquina, né, o machine learning. Pessoal, machine learning é a área da inteligência artificial que vai permitir que sistemas aprendam a partir de dados. Tá? Então, aqui na disciplina, já é o que a gente está querendo buscar. Né? Como que os sistemas devem aprender baseados nos dados que a nossa empresa tem, ou que a nossa empresa possui. Então, imagina lá a Netflix. Todo mundo aqui tem a Netflix, isso eu não tenho dúvidas. Ou alguma plataforma de streaming semelhante. Prime Video, ou, sei lá, YouTube. Alguma dessas plataformas aí. Vocês percebem que, né, como um exemplo clássico, né, que no histórico, né, de cada um dos usuários, ele vai sugerir novos conteúdos baseados naquilo que vocês assistiram. Então, tem um aprendizado ali por trás. É um aprendizado de máquina. Tem um algoritmo ali por trás, tá, que vai estar fazendo essas recomendações. São os sistemas de recomendação. Tá? Então, baseado naquele conteúdo que você está verificando, que você está assistindo, né, ele vai começar a fazer sugestões. E assim vai incentivando o consumo ou a permanência naquela plataforma. Então, isso é estratégico. Né? E a gente também já pode trazer para outros contextos aqui. Acho que todo mundo já se deparou com alguma situação assim semelhante dessas recomendações baseada em conteúdos que estamos verificando ou assistindo ou pesquisando na internet. Tá? Bom, aí, pessoal, existem algumas, né, algumas modelagens matemáticas por trás disso daí, tá? Mas nem tudo, tá, pode ser descrito com fórmulas matemáticas exatas. Então, daí a gente utiliza alguns algoritmos que aprendem a partir dessas experiências. Então, quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, por exemplo, né, sem, por exemplo, sem levar um tombo, ou sem conseguindo pedalar de forma fluida. Então, vai ter equações envolvidas aí por trás. Provavelmente aquele aprendizado de tentativa e erro. Tentativa e erro. Tentativa e erro. E aí, assim, a gente foi aprendendo. Então, a gente vai ter esses algoritmos que melhoram, né, de acordo com a experiência. Aí vem a questão do controle de alguns parâmetros, por exemplo, parâmetros de um helicóptero, de um avião, como que a gente vai estar colocando, de um avião, ou de carros, ou de robôs, como que eles vão estar utilizando ali o piloto automático daquelas máquinas, né, de forma que consiga chegar até o destino final sem que haja, né, ou que ele pegue um caminho que seja errôneo, né, até o seu destino final. E aí tudo isso vai depender do mapeamento daquela região, daquele determinado setor, e até mesmo geográfico. Não é porque a gente testou, né, aquele sistema embarcado daquele carro funciona muito bem em um determinado país que ele vai funcionar em um outro cenário. Né? Não é porque eu tenho um sistema que ele foi planejado para rodar em Cuiabá ou em Mato Grosso que ele vai funcionar em Maceió ou em Recife. Tá? Porque ali tem um mapeamento distinto, tem regiões que provavelmente, né, aquelas pistas ali vão estar com características diferentes daquela região.
Então, provavelmente vai ter que ter um outro tipo de aprendizado inicial para que aquele sistema embarcado consiga, né, fluir tranquilamente. Tá? E aí surgem diversas problemáticas aí por trás de melhorias que precisam serem levadas em consideração. Tá? Aqui são alguns exemplos, só enfatizando, né, a minha fala, né, como que a gente consegue estar modelando esses algoritmos, né? E aí tudo isso leva em consideração esses fatores que eu citei para vocês, regionais, as características de quem de fato está desenvolvendo também devem ser levadas em consideração. E, claro, os objetivos que queremos alcançar com isso, ok? E aí surgem algumas técnicas, pessoal, tá? Técnica supervisionada, técnicas, algoritmos não supervisionados, técnicas computacionais mesmo. Então, a gente vai ver que a gente vai ter um determinado conjunto de algoritmos baseados, né, na supervisão, que foi aquilo que a gente discutiu na aula da semana passada, e, alguns conjuntos de algoritmos não supervisionados. Tá? E aí entra, né, também o conjunto de modelos preditivos. E a gente vai trabalhar cada um deles. Então, vamos pensar aqui na modelagem supervisionada. Tá? Então, na modelagem supervisionada, o que é que vai estar ocorrendo por aí, nesse contexto? A gente vai ter os dados de entrada e saída. Esses dados vão estar bem definidos. Tá? Quando a gente fala de técnica ou algoritmos supervisionados, eles vão estar com dados de entrada e saída bem definidos para produzir um classificador. O classificador, por exemplo, seria a nossa equação, que vai determinar o que deve ser executado. Tá? Então, segue nesse contexto, nesse caminho. Aí. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo legal para vocês. Trazendo para o contexto agora de inteligência de negócios, para a gente sair desse contexto computacional aplicado, trazendo mais para a ciência de dados mesmo, seria prever o preço de um imóvel. Então, com base no seu tamanho, na localização e no número de quartos. Então, a gente teve dados, entradas exatas, bem claras, bem definidas, e a gente vai gerar um classificador. E vai retornar, né, para a gente esse preço daquele determinado imóvel, sem necessariamente a gente precisar fazer uma pesquisa de mercado. Então, a gente tem modelos supervisionados para isso. Claro, aí é baseado na alimentação da base de dados, né, prévia, os fatores da regionalidade, localização, para que assim esse algoritmo consiga determinar o valor daquele dali. Tá? E aí, pessoal, quando a gente fala de modelos não supervisionados, a gente já não vai conseguir, de fato, ter uma resposta certa, mas uma aproximação. Tá? É como se fosse mais uma previsão, quando a gente não tem dados muito definidos. Então, um exemplo seria a gente segmentar clientes, a gente vai ter diversos clientes de, sei lá, diversas filiais de uma empresa. Então, vamos pensar na filial da energia solar. Então, vai ter pessoas que vão... essa empresa de energia solar, do nosso colega aqui, pode ser que tenha várias filiais espalhadas aí em Mato Grosso. E com base em comportamento desses clientes, né, a gente vai começar a prever o quê? O perfil de compra, né, de cada um desses clientes. Então, provavelmente um modelo desse, ele é diferente, né, para a cidade de Cuiabá ou para a cidade, sei lá, de Sinop, ou de Nova Mutum, aí em Mato Grosso. Como também seria diferente em Maceió ou em Recife. Porque tudo vai depender, né, com base no comportamento de compra de cada um desses clientes nessas regiões. Então, o cliente, né, se tiver alguém aí, né, se o pessoal aí da aula na semana passada quiser complementar esse exemplo, pode complementar, tá?
Cada cliente ele vai ter um comportamento distinto por região. Então, a gente pode determinar isso sem ter rótulos prévios. Né? Se a gente está fazendo esse rotulamento prévio. E aí, pessoal, quando a gente fala de modelo supervisionado e modelo não supervisionado, a gente entra, né, nos modelos preditivos. Tá? Os modelos preditivos são fundamentais em ciência de dados, que é o que a gente está trabalhando aqui, e em inteligência de negócios, né, moderno. Então, porque eles vão permitir prever, né, os comportamentos futuros com base nesses dados e nos históricos desses clientes. Ponto. Tá? Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Eu não consigo acompanhar aqui ver o rosto de vocês. Eu mudei aqui, eu estou focando agora só nos slides mesmo, para seguir o... Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou continuar, vou ficar só falando aqui. Se vocês tiverem, eu também não consigo acompanhar aqui o chatzinho, vocês levantando a mão, tá? Mas é só ligar o microfone e falar que eu libero espaço. Bom, e aí, pessoal, vai surgir nesse contexto algumas subtécnicas, né? Então, vai surgir as subtécnicas de computacionais no contexto de redes neurais, computação gráfica, processamento de sinais, segmentação, geometria, matemática, abordagens baseadas em técnicas, né, de KNN, todos aqueles tipos de algoritmos que a gente já citou na aula passada. São algumas técnicas computacionais que a gente pode estar implementando no reconhecimento de padrões. No processamento de linguagem natural, né, o PLN. Então, a gente pode estar fazendo reconhecimento de padrões da escrita. Será que está tendo uma repetição de escrita? Normalmente, quando a gente solicita que o ChatGPT, ou Gemini, ou qualquer um outro desses, peça para desenvolver um texto, ele vai vir com um determinado padrão. Aí as pessoas falam, nossa, professor, eu já não sei mais detectar quem escreveu uma redação manualmente, né, por conta própria, ou se foi uma inteligência artificial que fez isso. Tem alguns padrões que essas LLMs, elas retornam de forma que a gente consegue perceber que foi escrito por uma inteligência artificial. Claro, isso tem alguns estudos aí, já tem pesquisas que estão buscando aperfeiçoar isso para tornar isso de forma mais fluida e tudo mais. Mas se vocês perceberem, sempre ela vai vir com algum padrão, né, semelhante e rotineiro no início de cada parágrafo daquele texto, daquele escopo. Ou vai vir com interpretações redundantes, repetindo diversas vezes, né, frases anteriores, porém, com algumas palavras distintas, mas enfatizando a mesma ideia, tá? E aí a gente começa a perceber que tem alguns pontos que precisam serem melhorados, né? Quando a gente está falando desse processamento em linguagem natural. Mas, tudo isso foram dados. Né? Para ter esse reconhecimento de padrão, o que é analisado são esses dados que são digitados ou que são inseridos aí por trás. E aí, podem ser de forma escrita, de forma falada, ou até mesmo interpretada baseado no que em algumas strings de busca, por exemplo. Tá? Quando a gente traz para o contexto de visão computacional, reconhecimento facial, então nos aeroportos, o exemplo que eu citei agora há pouco para vocês, no passaporte e tudo mais. Então, é feita a análise dessas imagens, né, pixel por pixel, ponto a ponto ali, e aí vão verificar se, a facial daquele determinado usuário, ele tem, aí a gente vai lá recorre à geometria analítica, né, as coordenadas geográficas x e y, ele vai determinar os principais pontos faciais daquela determinada pessoa, né, como uma das formas de reconhecimento. Tá? E aí leva em consideração também a intensidade do pixel. Tá? Quando eu estou falando da intensidade, eu não estou falando exatamente de cor.
Tá? Quando a gente está falando de computação gráfica, a gente fala da intensidade, né, da iluminação por pixel. Então, ele vai verificar aquela intensidade daquele rosto daquela pessoa também. É uma outra forma de estar armazenando junto com as coordenadas geográficas faciais daquele determinado usuário, com mais um ponto para agregar na validação daquela facial, dentre diversas outras técnicas que são implementadas de forma simultânea, tá? Aí vem a questão do posicionamento dos olhos, enfim, e tudo mais. Aí a gente teria que se aprofundar em visão computacional para a gente detalhar isso. E as técnicas aqui computacionais que a gente já vem citando para vocês. E aí eu trago esse exemplo aqui, né, visão em trajetória de um carro sem motorista. E aí vai envolver diversos fatores por trás, né? A gente vai ver que vai ter uma câmera aqui detectando o espaço, câmeras detectando o ambiente, fazendo um mapeamento daqueles dados daquela imagem. Gente, imagens são dados. Tudo que está sendo processado por um computador, seja um arquivo, seja informações em planilha, seja o que for, entrou no computador, vira dados, vai virar bits. Então, essas imagens aí, a baixo nível, estão sendo processadas. Isso são dados. Tá? Então, vê só. A gente vai ter ali a câmera capturando, né, esses espaços aí ao redor e vai começar a verificar, fazendo uma varredura, se vai ter algum, sei lá, buraco na estrada, né? Além de outros fatores que eles também, que esses equipamentos devem carregar consigo, como sensores, para determinar proximidade do lado. Tem alguns sensores aí, principalmente de carros automáticos, né? Não necessariamente automático, né? Mas quando a gente está ali no trânsito, dirigindo e tudo mais, a gente já ouve aqueles apitos, como se tivesse alguém se aproximando, às vezes é uma moto ou um outro carro. Só que a problemática desses carros, né, que é dirigido sem motorista, se a gente traz ele para o nosso contexto, eu vou trazer um contexto aqui de Maceió, que é onde estou atualmente, é onde eu estou conseguindo lembrar agora um exemplo mais prático, aqui tem um bairro chamado Jacintinho, que esse bairro é um caos, né? Se um carro desse aqui passa por essa avenida, por essa pista, ele vai ficar só apitando pim, 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 parado, porque ele acha que ele vai bater constantemente em alguma coisa. E aqui eu já trago os fatores humanos por trás. Aquela realidade que eu disse, aqueles dados, aquele conjunto de dados que tínhamos, que, que foi que esse sistema embarcado aqui, computacional, desse piloto automático, que foi desenvolvido, sei lá na Suécia, ele não vai se replicar para um território aqui, local. Pode falar, Edmar. Ô, professor, mas fizeram um teste já com tanto Tesla quanto outros carros aí, colocando uma pessoa ou animal em pé na frente do carro, esses carros autônomos, ele para. Mas se você virar ele de cabeça para baixo, os bichos, ele atropela os bichos. A imagem. Eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi até uns aí que, quando tá passando próximo de um cemitério, ele detecta como se fossem pessoas que estivessem ali dentro, né? Em cada uma daquelas covas, dentro daquele cemitério. Imagina a pessoa passando meia-noite num lugar desse. Armária. Mas isso é real que você falou, Edmar. Por quê? Precisa ser pensado nos mínimos detalhes. Não é que a equipe de desenvolvimento de software não pensou nisso. A gente está falando de quem? Da Tesla. A gente está falando de uma equipe de desenvolvimento pesadíssima, né? E deve ter imaginado minuciosamente o que tem que ser feito. Mas essas máquinas, elas estão utilizando um autoaprendizado. Então, foi determinada uma pequena base de dados. Depois ela vai aprendendo conforme ela vai mapeando. Aquele exemplo de tentativa e erro. E aí vai sendo lançado atualizações desses sistemas. A gente vai lá e atualiza.
para que faça essas pequenas correções. Porque às vezes ela começa a aprender, determinei que aquele cavalo é uma pessoa, mas não importa se ele vai estar de cabeça para baixo ou não. Não deixa de ser um cavalo, né? Aí na sua perspectiva foi que, mas o carro automático determinou que se for um cavalo de se for um cavalo com as quatro patas colocadas no solo, o carro para. Mas se for de cabeça para baixo, vai passar. Com as patas viradas para cima, ele vai passar por cima. Então, são questões que têm que ser corrigidas e que têm que ser tratadas, têm que ser previstas. E a gente já volta para as definições de inteligência artificial, né? No final das contas, sempre vai ser os seres humanos que vão estar fazendo essas correções, tá? Gente, tem um livro aí, que acho que está na referência base na disciplina de vocês, e acho que no finalzinho aqui da aula eu apresento a referência para vocês, mas ele é de 1993. Ele trata de inteligência artificial mesmo, foi um dos primeiros livros que surgiram de forma bem teórica, claro, a gente está falando de 1993, e nesse livro ele trata da substituição dos seres humanos, né, por máquinas, no sentido de automatização. Aí vejamos, gente. Vamos levantar a discussão. Quem quiser discutir, pode discutir. A gente está aqui, discutir de forma saudável. Pode ligar o microfone e vamos dialogar. Tá? Olha o tanto que a gente evoluiu em menos de 30 anos, né, em termos de tecnologia. Todo mundo aqui sabe e sente o quanto muda em pouco tempo. Então, a gente já está falando atualmente de computação quântica, que muda totalmente a computação como a gente conhece ela atualmente. E já tem computadores quânticos aqui no Brasil. Na UFPE tem, na USP tem. Já tem trabalhos de pesquisas de doutorados que estão sendo desenvolvidos para tornar isso acessível de forma para uso pessoal e não apenas acadêmico. Como era feito esse computador hoje que a gente está aqui conversando, lá na década de 90, 80, 70. E antes somente os militares tinham acesso, a academia tinha acesso. Olha o tanto que a gente evoluiu. Hoje a gente está com o computador na mão, fazendo ligação para tudo que é canto. Ou digitando, mandando mensagens. Olha o tanto que a gente evoluiu em 30 anos. A computação, a ciência da computação, ela data de menos de 45 anos. É uma ciência recente, se comparado com as ciências sociais que data de forma milenar. Mas olha o tanto que a gente avançou, a ponto que essas áreas agora avançam necessitando da computação, né? Bom, vamos avançar aqui. E aí é justamente isso que a gente está falando aqui, ó, reconhecimento e senso comum, tá? Como fazer esse reconhecimento desses dados, tá? Baseados, né, nesse contexto aí que você citou, Edmar. Então, imagina, se isso foi, esse exemplo que você citou foi com um cavalo aí, poderia ter sido uma pessoa, um ser humano mesmo, né? Dele não ter detectado que seria simplesmente por estar em uma posição ali e acabar, né, ali machucando, que provavelmente aconteceria com o cavalo e tudo mais, independentemente. Então, trazer essas representações de conhecimento e raciocínio que nós, seres humanos, vamos ter. Então, eu sei determinar aqui que um cavalo de quatro patas está com as suas quatro patas no solo, ou se ele está com as quatro patas para o lado oposto, né? Então, visa proporcionar ao computador diferentes formas para representar ou modelar esse conhecimento e utilizá-lo, né, esse raciocínio, para resolver esses determinados problemas. Tá? E aí tá aqui, pessoal, esse sitezinho aqui, tá? Tá OpenSim, que vocês podem depois estar acessando, que tem grandes projetos que tratam, em sua maioria, né, também que falharam justamente porque não levaram em consideração essas questões do senso comum, e a máquina ela não consegue estar prevendo isso aí. Tá? A gente não vai entrar em aprofundamento aqui nessa questão de grafos e estruturas de dados, porque isso aqui seria mais para quem é da área de computação.
tá? Sim. Esses slides estou reaproveitando a disciplina de inteligência artificial e ciência de dados que foi aplicada no curso de computação, mas aí a gente não vai se aprofundar aqui, tá? Nem nos paradigmas de programação. Mas quando a gente está falando de estrutura de dados, né, a gente está buscando verificar formas de como otimizar os algoritmos, tá? Aplicando, né, técnicas, né, de melhorias de processamento de dados na computação. Como fazer com que o computador, né, ele processe grandes dados sem necessariamente fazer um grande esforço. Então, tem essas técnicas aí também que são estudadas, mas, bom, não levo em consideração aqui na disciplina de vocês e, provavelmente, isso, de fato, esse pontozinho aqui de gráficos de estruturas de dados não vai cair na atividade de vocês nem na prova. Tá? Pessoal, aí vem aqui, né, a questão de web semântica. Eu acho que na aula passada eu falei para vocês sobre web scraping, né? Falei para vocês sobre web scraping e seria como a gente está fazendo a extração de textos da web baseados na semântica ou no texto. Aí eu sugeri para vocês que vocês dessem uma pesquisada, não sei se vocês foram pesquisar, no, no que de fato seria o Solar, que foi aquela plataforma de extração, de indexação de textos, né, baseados naqueles algoritmos que foram apresentados, mas a web semântica, tá, é uma ideia de conectar dados de forma estruturadas. A gente vai ter os dados, vamos estruturar eles, né, deixar eles bem organizados, permitindo, né, inferências automáticas. Então, se aqueles dados eles estão estruturados, lembre do pipeline ETL, reforçando isso. Então, se esses dados estão estruturados, então ele vai conseguir permitir inferências automáticas como sistemas que cruzam os dados, por exemplo, no banco de dados de saúde, ou de clima, ou de mobilidade, vamos assim dizer. Tá? Então, como que a gente vai cruzar os dados dos usuários, sei lá, do Sistema Único de Saúde, atualmente, com o CPF? Não sei se vocês ficaram sabendo aí, né? Recentemente saiu uma notícia aí do Ministério da Saúde, né, que vai utilizar o mesmo número, não sei em Mato Grosso, mas pelo menos essa ideia aqui em Alagoas, não sei se isso é a nível nacional. Ah, a Cristiane deu um joinha aqui, então eu suponho que é a nível nacional. Que todo mundo que tiver esse novo modelo aí do RG, que agora é o número do CPF, também vai ser o mesmo número para o Sistema Único de Saúde. Então, como que esses dados vão ser cruzados? Então, isso vai ter que estar de forma estruturada, organizada. Quando a gente fala estruturado, é número, vincula com o nome da pessoa, vincula com a facial lá na base da Receita Federal, tudo interligado entre si. Isso vai facilitar e reduzir muito a burocracia. Pessoal, só um minutinho aqui, enquanto eu coloco o carregador aqui no notebook, senão vai desligar, tá? Só um minutinho. Aproveitem e tomem uma água, e eu também descanso um pouquinho aqui na minha fala. A Cristiane mandou uma mensagem aqui agora há pouco. Deixa eu ler essa mensagem. Ô, Cristiane, pode falar por microfone para ver se eu entendi o que você falou aqui? Cristiane, está me ouvindo? Cristiane? Pode falar, ficou alguma dúvida? Oi, professor, me ouve? Consigo te ouvir sim, boa noite. Oi?
Consigo te ouvir, pode falar. Então, professor, eu não consigo montar um sistema com dashboard, o cruzamento de dados, mas eu achei isso me ajudou muito, porque eu sei agora como dizer como eu quero, como que eu preciso que tenha o meu sistema para cruzar os dados com, né, da minha empresa. Então, hoje eu estava com muita dificuldade para poder fazer isso com o pessoal da TI, né, que faz esse serviço para mim. E depois dessa aula, eu li todo o material que o senhor colocou para nós. Vou ler esse livro também. Já até baixei ele em PDF aqui para poder ter essa leitura. E hoje eu consigo dizer o que eu quero, o que eu preciso. E falar o nome técnico, isso é muito, isso é ótimo. Que bom, então. Bastante. Não, é isso mesmo, Cristiane. E a ideia aqui com vocês claro, a gente tem, nossa disciplina é um tempo muito curto, né? E devido à nossa modalidade, né, a gente busca trazer essa perspectiva, né, desses conceitos, até porque o curso não é na computação aplicada. Que eu chegue a montar um sistema, mas eu acho difícil, porque a minha parte é mais a gestão, né? Sim. Mas, É difícil eu ter esse tempo hábil para poder fazer isso, mas hoje eu consigo direcionar. Direcionar. Não, isso é muito bom. Que bom que o curso está agregando positivamente. Tá? E eu faço a sugestão, porque nos nossos 2 primeiros encontros, né, vocês não conseguiram, devido a problemas técnicos, né, tanto do lado daqui quanto do lado aí de vocês, vocês não conseguiram, a gente não conseguiu estar de forma síncrona aqui, mas tenta depois ver pelo menos os últimos 30 minutos da aula 2. Eu já assisti 2 vezes. Pronto, porque lá eu trato todos esses conceitos ali. Eu vou lendo as unidades, eu faço sempre assim, eu vou lendo as unidades e aí eu assisto as aulas. E aí eu anoto as dúvidas, vejo as dúvidas e tal, que fica. Quando eu perco a aula ao vivo, eu faço a mesma coisa, esse mesmo processo. Então, eu já assisti a primeira aula, eu já assisti 2 vezes. Fui e voltei, porque tem muita coisa em inglês também, né? Sim, E aí eu termos busco técnicos. tradução, e aí vai e volta. Mas está sendo top, viu? Parabéns, Deus abençoe, agregou muito, está ajudando bastante. Muito obrigado, Cristiane. Valeu. Eu vi aqui Raíssa. A Raíssa comentou do filme. É um filme muito bom. Indico vocês assistirem, tá? O filme de Alan Turing. Não lembro o nome, mas fala sobre a vida de Alan Turing. É um filmezinho que trata de um ponto muito importante da época da Segunda Guerra Mundial. Então, para quem nunca assistiu, fica aí a sugestão. Não sei se ainda está disponível na Netflix, mas acho que na Prime Video. Acho que deve estar na Prime Video. Depois vocês dão um Google aí, vocês vão conseguir encontrar. Tá? Bom, e aí, pessoal, quando a gente fala, né, dessa visão aí voltando aqui ao enredo, dessa visão aí da web semântica, aí entra a inteligência artificial e a mente humana. Então, a inteligência artificial também ela é uma ferramenta para entender como a mente humana funciona, mas não necessariamente como a mente humana executa, mas tem uma distinção de executar e como funcionar. Tá funcionando, mas será que está executando correto? Dialogando com outras áreas. Aí vem a área da psicologia, neurociência, filosofia, computação, e assim vai. Tá? E aí ela possibilita, né, para as máquinas aí, por exemplo, né, o que a web clássica possibilitou para nós, seres humanos. Né? Então, estender os princípios da web para dados, e não somente para documentos. Então, eu volto aqui. Eu sei que a maioria aqui trabalha com dados, documentos, texto, empresas e tal. Mas a gente traz esse contexto para dados da web, que pode ser estrutura de textos, imagens, né, áudios, tudo isso são dados. Tá? A minha pegada aqui, por ser da computação, quando eu estou me referindo a dados, eu sempre estou querendo trazer nesse contexto de bits, zeros e uns, que são processados a nível de máquina. Né? Mas quando eu trago agora para o contexto de vocês, do curso de vocês e da disciplina,
de fato, a gente se abstém aos dados que a gente obtém dessas empresas e como a gente vai estar trabalhando e tratando. E, no final das contas, a máquina vai interpretar a baixo nível como sendo bits, zeros e uns, que vão ser processados, né? E assim vai. Aí, só reforçando, né? IA como ferramenta para o entendimento da mente humana, né? Que vai além da interdisciplinaridade com temas da computação, a neurociência, filosofia, matemática, sociologia, filosofias. Bom, e aí surgem aqui os conceitos desses modelos, né? Preditivos, supervisionados, não supervisionados, para vocês. Então, ó, entre os diversos modelos e métodos algorítmicos que a gente tem, né, de machine learning, né, os modelos preditivos eles podem ser divididos em duas principais categorias: supervisionados e não supervisionados. Então, como a gente pode fazer previsão com algoritmos preditivos e como a gente pode fazer previsão com esses algoritmos, né, com esses algoritmos, perdão, supervisionados e com esses algoritmos não supervisionados. Tá? Então, no supervisionado, a gente segue aquele modelo. Então, a gente vai ter os dados estruturados, com entradas e saídas bem definidas, que vai gerar um valor ou um retorno de uma informação exata. Quando a gente vem para o modelo não supervisionado, tá? Normalmente a gente vai estar trabalhando com grandes volumes de dados. Vamos lá, uma base de dados da Netflix Streams, para fazer recomendação para usuários. Né? A gente vai buscar fazer análise de tendências e padrões. Então, ó, fica aí a dica para vocês darem, se aprofundar nas definições de modelos de algoritmos supervisionados e não supervisionados, tá? E aí, no supervisionado, ele vai fazer de fato, ele vai buscar a identificar tendências e padrões, né? Que pode permitir prever essas repetições do que já aconteceram no passado, ou no passado, tá? E nesse caso, nesse cenário, ele é fundamental que tenhamos um grande volume de dados. Porque se a gente tem uma base pequena de informação, então não faz sentido, porque a gente já pode prever. Ou vai estar muito fácil a previsão. De forma estruturada, a gente tem uma base pequena de dados, e aí a gente não faz sentido utilizar um algoritmo não supervisionado, porque ele vai estar analisando padrões que vai reproduzir inferências, e não uma exatidão ou uma acurácia de 100%, vamos assim dizer. Que é o que acontece com o não supervisionado. Normalmente a acurácia vai estar em torno ali dos 95% de previsão, que é o padrão ideal, o cenário ideal. Dependendo do contexto, pode ser um pouco mais baixo ou não. E aqui surgem alguns tipos de algoritmos, gente. Eu falei para vocês dos algoritmos de regressão, classificação, séries temporais, e os benefícios que cada um desses tipos de algoritmos tem. Isso foi citado na aula anterior, né? Então, o de regressão, usado para prever valores contínuos. Aí tem os modelos matemáticos que eu apresentei para vocês, e que vocês já conceituaram de um curso de cálculo 1 e estatística, né? Vocês disseram para mim que vocês têm esse curso aí, essas disciplinas também no curso de vocês. Então, provavelmente, vocês já têm esses conceitos aí, né, na discretização de valores. Deixa eu ver aqui. Então, né, o algoritmo aí de regressão para prever esses resultados, né, de forma linear. Os modelos de classificação, né, que respondem perguntas do tipo sim ou não, de fato é classificar 0 ou 1, sim ou não, se um cliente vai cancelar um pedido ou não, baseado nos seus históricos de compras anteriores, vamos assim dizer. São, de fato, o nome já diz, né, como classificar, modelo de classificação. E os modelos de séries temporais, né. Então, as séries temporais, elas entram como um fator essencial aqui, o tempo, né. O tempo, ele é muito usado baseado, sei lá, na previsão de chuva por ano, em uma determinada estação, ou previsão de vendas, clima, mercado, financeiro. Então, possa ser que, eu soube que
em algumas cidades aí de Mato Grosso ou na região do Centro-Oeste, costuma chover muito em dezembro. Então, provavelmente vai ter uma grande quantidade de vendas de guarda-chuva em dezembro, né? Talvez aí para quem trabalha com energia solar, talvez não seja um mês bom para vender o seu produto, por mais que, independentemente do sol ou não, ele vai conseguir carregar. Mas esse peixe só vai ser vendido debaixo do sol. Ó, está consumindo ar-condicionado, está gastando muito. Ó, a gente tem aqui uma proposta que vai economizar. Então a galera vai começar a analisar, fazer uma previsão de vendas baseado nesses dados. Clima, mercado, venda. Né? Como converter isso em essas séries temporais. Opa, Edmar, pode falar. Não, isso é mais no bolso mesmo. Quando a pessoa sente no bolso lá que está pagando, aí ela corre atrás. É no bolso? Então, tu que é da área, tu que é da área aí, quando ela sente que está vindo alta a conta, independentemente, vai atrás. Ano que vem mesmo, você vai ver, o ano que vem mesmo vai ser bom. Que vai aumentar mais, além dos 28% que aumenta todo ano, vai aumentar mais ainda porque tem que pagar a conta do baixa renda, a energia. Entendi. Então vai vir uma alta maior ainda, vai vir uns 32% de aumento. Porque quando vai ter esse benefício aí, vai cair a conta para outros usuários, é baseado nisso, provavelmente, a demanda aumenta. Vai ratificar para o restante que não é baixa renda. Entendi. Então isso já está fazendo essa previsão aí do que está ocorrendo, né? Do que vai ocorrer. Sim. Bom saber. A gente se prepara, então, para pagar essa conta aí. Vou pensar, quem sabe quando tiver em Mato Grosso, não mando um oi para tu, Edmar, vem aqui instalar uma máquina dessa. Bom, pessoal, mas de um modo geral, isso traz benefícios para a empresa, né? Essas previsões, né? Então, com esses dados disponíveis, com mais dados disponíveis, então a gente consegue ter essa previsão, esses modelos preditivos que eu citei, se tornam um diferencial competitivo no mercado. Então, aí, o Edmar, por ser da área, né, ele já teve outros fatores, não foi o sol, não foi a chuva, não foi nada. Ele sabe que, baseado nisso, em outros diversos fatores que eles já fizeram um estudo ali, a gente vai estar conseguindo prever um aumento de tanto em tal período, provavelmente janeiro e fevereiro. Então, isso é bem interessante mesmo e importante. As empresas que não levam em consideração isso acabam ficando atrás, perdendo para a concorrência, e assim vai. Tá? E aí surgem, esses são os benefícios já no contexto aí. Bom, deixa eu avançar aqui um pouquinho, que eu acho que esse aqui a gente não precisa discutir. Esse aqui também a gente não precisa discutir. Para áreas internas também. Esse aqui a gente já discutiu na aula anterior. Tá. Isso aqui é importante, né? Com relação a esses modelos que a gente definiu anteriormente aí, né? Surgem as funções desses modelos, né? Quais as funções, né? Então, quando a gente está falando lá do algoritmo de classificação, categorizar as informações estruturadas, filtrar, e baseado nisso daí a gente vai determinar, né, ações. Então, a gente consegue na classificação, né, determinar um conjunto de imagens, isso aqui no contexto de computacional, né, em diferentes categorias. Então, a gente vai ter imagens com intensidade de cores mais claras, imagens com intensidades de cores com tons mais escuros. E a gente vai fazendo essa categorização por imagens. Ou categorizar requisições de clientes baseados nas suas reclamações. Então, clientes que já entrou em contato no saque vai ter uma maior prioridade no serviço de reclamação ali da empresa, enfim. Já ligou várias vezes, então a gente vai priorizar esse cliente. E aí vai fazendo essa categorização. Na regressão, ela é muito utilizada
de fato, para fazer a determinada previsão das demandas, mas baseadas em cenários preditivos, sem aquela exatidão. Então, cada uma dessas técnicas vai ter as suas determinadas, né, funções que podem ser utilizadas na implementação, na hora do desenvolvimento. E aí vem, né, o reconhecimento de padrões em imagens, em voz, que a gente discutiu no início da aula de hoje, a extração e interpretação desses dados em contextos mais complexos também, para fazer, né, no caso da varredura de grandes dados. Bom, e aí ficam outros exemplos para vocês, tá? Galera, isso aqui, na prova de vocês, tá? A prova de vocês não vai vir, tá? Aqui a gente vai estar se aprofundando em termos computacionais, não faz parte da disciplina de vocês, mas é importante vocês terem em mente alguns desses conceitos aí, porque é algo que está acontecendo no dia a dia, que a gente vê no dia a dia. Então, quando a gente está falando aí, por exemplo, de redes neurais, né? As redes neurais, pessoal, elas são inspiradas no cérebro humano, tá? Vamos assim dizer. Não vou entrar nos termos computacionais. Então, baseado nisso, né, elas são usadas em reconhecimento de voz, imagens, em textos. Ela tem características de aprendizados profundos, tá? Deep learning, vamos assim dizer, é um termo técnico. Então, quem tiver interesse nas referências bibliográficas, naquele manual de ensino também, eu coloquei alguns links que vocês podem utilizar para se aprofundarem mais sobre as redes neurais, caso alguém se interesse, tá? Mas, se isso for cobrado, na prova de vocês vai ser de forma mais superficial, apenas com algumas definições do que a gente já está discutindo aqui. Então, fiquem tranquilos, tá? As redes neurais convolucionais, tá? Essas redes neurais, pessoal, elas lembram muito o algoritmo do vizinho mais próximo. Elas são especializadas, né, para utilização em visão computacional. Então, para análise de imagens, né, principalmente em imagens médicas, tá, em indústria. Então, quando a gente está falando de imagens médicas, seria, por exemplo, como determinar que sei lá, a gente está com uma radiografia ou com uma imagem computadorizada, como determinar que um determinado ponto ali seja um nódulo, por exemplo, e determinar baseado nessa imagem que ele seja benigno ou maligno, por exemplo. Então, tem técnicas que são utilizadas e uma dessas técnicas são as CNNs. Aí vem as redes neurais recorrentes. Ela é muito indicada para quando está ocorrendo recorrência, uma sequência de dados simultâneos. Então, quando a gente está fazendo aquela utilização, aqui mesmo no nosso chat, se eu ativar a legenda automática, em tempo real, ao vivo, vai começar a aparecer aqui para vocês. Então, ela está fazendo uma previsão temporal do que eu estou falando e automaticamente legendando isso para vocês. Então, isso é uma sequência, é uma rede neural recorrente, tá? Então, especializa-se em dados sequenciais, uma sequência de fala, em tempo real. Então, tradução simultânea, textos, predições com base em ideias temporais. Tá, isso aqui a gente não vai adentrar, tá? Porque já é bem computação mesmo, não faz sentido. Aí surgem alguns problemas, né? Desafios, né? Nessas máquinas, nesses aprendizados, que é o que a gente enfrenta, quem utiliza aí IA, essas LLMs aí. Normalmente a gente vê que esses modelos eles são mal treinados. O exemplo da foto que a gente utilizou hoje, eles vão trazer com algumas determinadas deformações, né? Provavelmente foram mal treinadas e geram decisões erradas, então deixam esses dados de baixa qualidade e comprometem todo o resultado. Então, nem sempre acreditem naquilo que está sendo retornado, tá? Porque ele está aprendendo.
E surge um problema muito grande desse aprendizado, porque ele pode sofrer, né, o que a gente chama de overthink ou underthink, que é quando ele satura o seu aprendizado ao ponto que ele para de reproduzir um determinado padrão e inicia um outro padrão, vamos assim dizer, um aprendizado que é excessivamente específico, muito específico, então ele vai ficar repetindo, repetindo trechos, que é o que acontece muitas vezes quando a gente faz a mesma pergunta. A gente saturou. Ele vai retornar a mesma e começa a mudar. Mudar a ponto de não trazer mais a resposta correta. Ou pode ser o contrário. Né? Ele pode ser não suficiente, né? E aí fazer a generalização do caso, faltando informação. Então, muito cuidado com as respostas que essas LLMs retornam, tá? Podem trazer fatos distorcidos, enfim, é um dos problemas quando a gente está trabalhando ou tratando, né, com esses modelos de inteligência artificial. Pessoal, eu estou aqui falando, tá? Eu só consigo acompanhar o joinha de vocês. Se vocês quiserem interromper, citar algum exemplo, pode interromper, tá? Ou se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa. E eu acho que o nosso bate-papo hoje não vai se prolongar muito aqui, a gente não vai durar muito. Então, se vocês não tiverem muitas perguntas, a gente vai adiantando e brevemente encerra, tá? Aí surgem, né, esses principais desafios, que é a complexidade, de fato, dessa escolha, dessas LLMs, né, desses aprendizados de máquina, o método que vai ser aplicado, o que vai ser aplicado, como que a gente vai estar aplicando de acordo com o nosso negócio. Então, a gente vai estar trabalhando com séries temporais, classificação, regressão, quais desses? E aí, baseado nessas decisões, né, a gente vai estar fazendo essa implementação. Bom, pessoal, é isso, tá? O conteúdo dessa unidade 4 de vocês, né, na ementa de vocês, trata desses pontos aí que foram discutidos, tá? Levando em consideração desde as definições iniciais de inteligência artificial, aos modelos de web semântica, as suas diferenciações entre modelos preditivos, supervisionados e não supervisionados, tá? Bom, alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma dúvida? Pessoal, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu vou acreditar que vocês estão aptos para fazer a prova, no dia 23, e botar o Papai Noel para fazer ho, 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 no dia 24. Ah, agora reagiram, né? Bom, pessoal, é o seguinte, eu fico disponível para vocês, tá, até o término da disciplina, até o dia 22 desse mês. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida daqui para lá, podem mandar mensagem aqui na turma, né, no ambiente virtual. Eu posso auxiliar vocês no que vocês precisarem. Tá? Eu vou ficar aqui, então, com o chat ligado até às 10 horas. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar, pode permanecer. Os demais que não, também podem sair. Desejo para vocês aí um Feliz Natal, boa prova para vocês agora no dia 23, um bom Réveillon, uma boa virada de ano. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.
Opa, Fábio, eu estou por aqui, pode falar. Fábio? Fábio, eu não consigo te ouvir. Tá, deixa eu anotar o teu nome aqui e passar para a coordenadora, rapidão. Aí eu peço para que ela verifique isso. Só um minuto, fica aí no chat para eu não esquecer de mandar. Eu vou mandar agora. Escreve aqui no chat, Fábio, teu nome completo e tua matrícula, porque eu já vou encaminhar aqui para a Mari. Seu nome completo e matrícula. Não, tranquilo, tudo bem. Eu já anotei aqui o seu nome e a matrícula eu vou passar para a Mari. Eu vou ver o que ela pode fazer, mas eu vou comunicar que você estava presente e ver se ela consegue corrigir.